Aleluia. Queridos, eu tenho sempre uma mesma forma de começar a ministração. E o fato do pastor Adriano já ter pedido para você abraçar, eu confesso que eu estou meio perdido. Então eu vou dar alguns minutos, que seria do abraço, daqui a pouco eu falo. Graça e paz, queridos, boa noite. Amém? Que coisa boa que você está aqui. Eu gosto de pensar sobre isso. Se dependesse da sua expectativa para que Deus falasse com a pessoa que está do teu lado, Ele falaria? Amém. A Bíblia é muito clara e eu creio que não está lá para que a gente não preste atenção, mas a Bíblia diz que Jesus esteve na sua terra e Ele não pôde realizar ali muitos milagres, porque trataram como comum aquele que era sobrenatural. Amém? Então não trate os seus cultos, ou o privilégio que nós temos de nos reunir aqui, como algo corriqueiro, como, poxa, é quinta, é dia de ir para a igreja, vamos lá. Não é de qualquer jeito, amém? Amém? Glória a Deus, que coisa boa que você está aqui. E, queridos, eu estava orando acerca do que nós falaríamos aqui, e de fato essa ministração eu já ministrei, e curiosamente eu fui dar uma olhada quando foi que eu ministrei, e por 5 dias, não faz exatamente 1 ano que eu ministrei sobre isso. E aí eu quero dizer a você que o fato de ter 5 dias tem a ver com nada, Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar. Eu não sou um palestrante, eu não sou um coaching, eu sou um homem de Deus que fala da Tua palavra. É a Tua palavra que tem poder de transformação. É a Tua palavra que tem poder de nos fazer ser quem o Senhor deseja que sejamos. E nós estamos abertos a receber a boa semente da Tua palavra. Eis-nos aqui. Nós levamos todo o pensamento cativo ao Teu trono, Pai, a Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. E assim como a Tua palavra declara, a unção que despedaça todo o jugo, presente entre nós, despedaçando todo sofisma, toda mentira, todo engano, toda falta de perdão, tudo aquilo que não está alinhado com a Tua palavra, tudo que está em desconformidade com a Tua vontade, Pai, nós declaramos alinhadas, em nome de Jesus. Teu Espírito tem liberdade de se mover entre nós, e eu creio que enquanto a Sua palavra é transmitida, a Tua palavra é pregada, existe poder nela, Pai, para que nós possamos virar chaves em nós, Pai, decidir por agradar ao Senhor, decidir por não mais viver distante daquilo que o Senhor tem como vontade a nós. Em nome de Jesus, te damos graças, toda honra e glória. Tu és o digno, o único digno, e é por Você que estamos reunidos nesse lugar. És a razão da nossa existência, dos nossos dias, o prazer dos nossos dias é o Senhor. Quão bom poder ter acesso ao Teu trono da graça. Te amamos, Pai, te amamos. Amamos a maneira como trata conosco, amamos a maneira como ministra ao nosso coração. Você pode fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e engrandecer ao Senhor? Você pode fazer isso? Existe gratidão no Senhor porque você foi alcançado? Existe gratidão no seu coração por tudo aquilo que você tem vivido? É por Ele que estamos aqui. Ele é a razão do nosso encontro. Ele é a razão de você estar aqui. Faça isso, abra sua boca. Pai, nós te amamos o Teu carinho, nós temos provado a todo instante do Teu carinho, do Teu amor, do Teu zelo para com as nossas vidas. Como é bom ser amado, como é bom ser Teu filho, como é bom ser usado por Ti, como é maravilhoso poder fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Somos cooperadores Teus, obrigado. Obrigado por contar conosco, obrigado por acreditar em nós, obrigado por nos capacitar a realizar aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver. Te amamos, Senhor. Te amamos. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero te incentivar a fazer isso, sabia? Você no seu dia a dia pode fazer isso. Você pode no seu dia a dia, no carro, enquanto você arruma a casa, enquanto você faz as coisas, você pode pausar alguns minutos e fazer isso.
Eu sei que você pode fazer enquanto faz ali, né? Enquanto você está arrumando, você pode estar. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é bom. Mas assim, é importante que você pare e seja inteiro a Ele. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode colocar, está aqui já. Amém. Sabia que existe um jeito certo de fazer o que é certo? Você pode repetir assim comigo? Existe um jeito certo de fazer o que é certo. Amém? Glória a Deus. E eu quero ler esse versículo para você. Diz assim, 2 Crônicas 25, 1 e 2 diz assim: Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã, e era de Jerusalém. Versículo 2. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Pode colocar para mim, por favor, 2 Crônicas 25, 2. Eu li na versão NVT. 2 Crônicas, Velho Testamento. Olha lá. Amazias fez o que era aos olhos do Senhor, mas não. Se você for ler numa outra versão, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Queridos, eu creio que isso não está aqui por acaso. Amém? E nós vamos ver outros versículos na Bíblia que deixam claro a mim e a você que é possível que você faça o que é certo com o coração errado. Amém? E eu creio que nós estamos caminhando para... Está muito perto a volta de Jesus Cristo. Está muito próxima a vinda dele. E eu e você precisamos ser de verdade, não de mentira. Ele não vem buscar uma igreja com cara de igreja, ele vem buscar uma igreja real. Amém. Eu gosto demais e tenho meditado acerca de algo que um dos meus pastores dizia. Ele dizia: não é porque você está sendo usado por Deus, que Deus está aprovando a sua maneira de viver. Se mover nos dons, ser usado por Deus para entregar uma palavra, se ser generoso, você pode fazer tudo isso. Aos olhos das pessoas, você está sendo alguém muito de Deus. Mas no seu coração talvez você não esteja. Você está fazendo o que é certo, mas não do jeito certo. E é necessário fazer o certo do jeito certo, querido. E a Bíblia diz que eu e você precisamos proceder dessa forma. Já falei em outras ocasiões, vir aos cultos não te torna um crente. Vir aos cultos não te torna um cristão. E o maior escândalo que nós estamos tendo lá fora são de pessoas que estão congregando e não estão se deixando ser transformadas pela palavra. Então elas são motivos de escândalo para quem está lá fora. Afinal de contas, elas dizem: mas ele vai na igreja, ele está indo na igreja. Então, teoricamente, ela está dizendo: ele está fazendo o que é certo. Embora muitas vezes eu não esteja lá, eu sei, eu já conversei com pais. Tá bom o som? Tá? Tá bom, então eu vou tentar falar um pouco mais. Eu já conversei com pais que eles diziam assim: eu sei, tudo o que eu quero é que meu filho vá para a igreja. E é um tanto quanto engraçado e estranho ouvir isso, porque na mesma sentença, assim, quase que sequencial, eu diria: então por que você não leva? Ele dizia: não, porque eu já não tenho mais jeito, eu já estou... Mas meu filho, como eu queria que meu filho crescesse na igreja? E é um contrassenso muito grande. Estão comigo? Então assim, nós não podemos ser... Ainda vi esses dias um homem respondendo uma pergunta, e então fazem uma pergunta para ele, e ele responde de um jeito muito bonito. E então aquele entrevistador diz: mas você não faz isso que você acabou de falar, de uma outra forma? Então ele olha para a pessoa e diz: eu acabei de perceber que eu fui hipócrita. Eu e você precisamos estar num lugar, querido. Eu gosto disso na vida de Daniel. Sim... Daniel foi alguém que não encontraram nele falta, não encontraram nele disparidade com aquilo que ele cria. Mas pastor, ele foi para a cova, foi, mas por que inventaram, em cima daquilo que ele cria, uma lei?
E porque ele foi fiel ao Deus a quem ele amava, ele foi guardado no lugar da dificuldade. Amém. Então, queridos, se você for estudar, a Bíblia mesmo diz, eu falei aqui no versículo, que ele assumiu o reinado por 25 anos, e ele reinou por 29 anos, e a Bíblia deixa claro, nesse segundo versículo, que ele fez, Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Então foram 29 anos reinando, pastor, e tudo que ele fez foi assim? Sabia que você pode começar certo, mas por não vigiar, terminar errado? Quantas pessoas talvez nós conhecemos, inclusive no meio cristão, igrejas, denominações, que começaram de maneira correta, com interesse de coração, começaram de maneira pura, mas por algum motivo, por não vigiarem, por não guardarem, por não blindarem seus corações, elas se desviam do propósito. E elas são motivo de escândalo, elas são motivo de tristeza, elas são motivo de chacota. Querido, nunca foi ideia de Deus. Não foi ideia de Deus que Amazias terminasse como ele terminou. Você está aqui? A grande questão é que eu e você temos todos os dias a possibilidade de escolher. Todos os dias nós temos a possibilidade de decidir. Amém. Quando você vai para a vida de Amazias, então você vê que ele acertou, ele teve acertos, ele teve coisas que ele fez certo do jeito certo. Mas ele fez coisas corretas do jeito errado. A Bíblia diz que ele foi lutar em Seir, e ele tinha o comando, destruiu, e você vai ver a passagem, se você ler 2 Crônicas, capítulo 25, deixa eu ler para você. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir. Estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifício. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse: desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se, antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e porque não quis aceitar meu conselho. A Bíblia diz que Amazias foi perseguido pelos dele e morto. Não é interessante a conversa que Deus tem com Caim? A Bíblia diz que os dois vão fazer a mesma coisa, querido. Eles foram entregar uma oferta ao Senhor. Vocês estão aqui? Amém. Eles foram entregar uma oferta ao Senhor, então ambos separam suas ofertas. Imagina eu e você vendo de fora, nós estamos de fora assistindo os irmãos que pegam suas ofertas. Ao que a gente vê está tudo bem, ambos estão levando uma oferta. A grande questão é que quando eles chegam diante do Senhor, um trouxe a primícia e o outro o resto. Um trouxe o que era bom, o outro não. Vocês estão aqui? A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e consequentemente de sua oferta, ao passo que ele não se agradou de Caim e posteriormente de sua oferta. Queridos, preste atenção, você não convence Deus com o seu trabalho, você não conquista um sorriso no rosto do seu pai, porque você está fazendo o certo, se você não estiver fazendo do jeito correto. Não adianta estar na igreja fazendo, cumprindo a sua escala. Não adianta estar no seu trabalho fazendo o que você precisa fazer. Não adianta ser marido e mulher fazendo o certo. É preciso fazer do jeito certo. E pastor, o que é o jeito certo? Como diz a outra versão, com interesse de coração. Com todo o coração. O coração precisa estar envolvido no que nós estamos fazendo. Algumas pessoas vêm e dizem, do nada o casamento acabou. Não foi do nada, nunca é do nada. Conversava com uma pessoa há uns 15 dias atrás, e ela dizia, pastor,
A esposa não quer mais saber. Do nada veio e... Do nada não. Se ele for olhar, talvez as conversas que precisavam ter acontecido, se ele fosse olhar as coisas, de alguma forma o coração foi distanciando, não foi se apercebendo de algumas coisas. E aí então chega nesse lugar. Então não basta ser marido e mulher, é preciso ser marido e mulher fazendo o que é certo com o coração certo. Não basta ser filho de Deus, não basta servir na igreja local, é preciso fazer tudo com o coração correto. Amém. Põe para mim, por favor, Colossenses 3:23. Quantos de vocês lembram dessa ministração? Deus é demais, né? Eu mesmo não escolheria ela, Deus é lindo demais. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o? Como se fosse para o? E não para os homens. A outra versão que eu tenho aqui diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Põe para mim, Almeida Corrigida Fiel. Só para ler, igual eu estou lendo aqui. Almeida Corrigida, ACF. Tem não? Olha lá. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de... É com parte do coração? Todo o coração. Como ao Senhor e não aos homens. Existe uma maneira de eu e você caminharmos sobre a terra, fazendo tudo o que fazemos. Queridos, o texto não está dizendo tudo o que você fizer na igreja, faça como ao Senhor. Afinal de contas faria sentido, né? A gente fala o tempo todo aqui, que você serve a Deus servindo pessoas. Ninguém está servindo a Deus de outra forma. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Amém. Mas o texto está dizendo que tudo o que você fizer, você precisa fazer como para o Senhor, e não aos homens. Não se trata do que você faz na igreja, mas tudo. Sabia que tudo é tudo? Tudo é você em casa, é você no trabalho, é você na escola, é você no comércio, é você sendo cliente, é você sendo patrão, é tudo, é tudo. Tudo o que eu faço, eu preciso fazer como para o Senhor. De todo o meu coração, não a homens. Sabia, se eu e você fizermos isso, nós vamos ter qualidade em tudo que fizermos? Você sabia que a sua qualidade no que está sendo oferecido tem tudo a ver com a consciência correta para quem você faz? E é maravilhoso pensar nesse texto, porque ele está dizendo, faça tudo como ao Senhor e não aos homens. Mas eu só sirvo ao Senhor servindo a homens. Então é quase que uma pegadinha, é quase que um buga-mente. Porque assim, eu não sirvo ao Senhor diretamente, eu sirvo aos homens. Mas eu não posso servir aos homens como se fosse eles as pessoas, ou como se fosse ele, como se fossem os homens o alvo daquilo que eu estou fazendo. Eu faço aos homens, mas eu vejo o Senhor nisso que eu estou fazendo. Agora eu não vou fazer isso se meu coração não estiver envolvido. Sabe um texto que mexe muito comigo? Deixa eu ler para você. Não precisa abrir. Se você pegar o texto de 1 Coríntios 13, ele está falando a respeito do amor. Amém? Conhece 1 Coríntios 13? O versículo de número 3 diz assim, e se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo, olha lá, para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Você está aqui? Você já pensou que coisa interessante? Você lembra qual foi a conversa de Jesus com o jovem rico? Não foi Jesus dizendo para o jovem rico, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me.
Ele, por ter o coração envolvido naquilo que ele havia conquistado, a Bíblia diz que ele deixa a presença de Jesus entristecido. Mas aqui o texto está dizendo que você pode ter dado tudo o que tem aos pobres. E ainda assim, não ter feito isso com amor. Ele diz, você pode queimar o seu corpo, se não tiver amor no que você faz, não valeu de nada. O meu e o seu coração precisam estar envolvidos no que nós estamos fazendo. Não é de qualquer jeito que nós fazemos. Segundo Timóteo 3:1 diz, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Sabia que tempos difíceis é ruim? Mas a Bíblia está dizendo tempos muito difíceis. Sabia que o muito difícil é mais do que o difícil somente? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Deixa aí, põe esse aí de novo. Serão religiosas apenas na? O que diferencia um cristão que não é só cristão na aparência? Você pode ter cara de crente, lindão. Você pode ter jeito de crente. Você pode saber uns versículos de cor, ó. Eu estava falando esses dias para algumas pessoas. Sabe, queridos, que eu e você não podemos diminuir ou canalizar para onde queremos o poder de Deus? Em que sentido? Talvez eu e você tenhamos na nossa lista conquistas de fé. Então talvez você é capaz de dizer, pastor, a minha empresa prosperou, pastor, eu tenho condições de comprar tudo o que eu quero, pastor, eu tenho condições, meus filhos estudam em boas escolas, a gente come bem, a gente veste bem, querido, você pode ter uma lista maravilhosa de conquistas, mas você sabia que a mesma fé que te faz ter, é a fé que te faz ser? E aí eu estou vendo que talvez nós tenhamos, a gente tem a lista de confissões, declarações e desejos e conquistas de coisas materiais. Mas a gente talvez não tenha a mesma lista para dizer quem eu era e quem eu me tornei. E talvez nós estejamos falando, não pastor, eu entendi, eu sou justiça de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, ok. Essas são declarações que a Bíblia faz a seu respeito. A grande questão é que talvez nós não tenhamos trazido para nós, ou acreditado, que existe suficiente poder para te fazer perdoar quando você não vê capacidade disso. Para te fazer ser quem Deus quer que você seja. Você está aqui? Amém. Você está entendendo alguma coisa? A Bíblia está dizendo que você vai ser um religioso na aparência, porque você nega o poder e a eficácia de ser um devoto, de ser alguém com seu coração entregue ou inteiro diante do Senhor. Eu não estou bravo. Está tudo bem. Mas eu entendo que o Senhor deseja nos chacoalhar, sabe por quê? Porque eu e você somos tendenciosos a colocar algumas coisas no mecânico, no modo mecânico. Eu conversava esses dias com uma pessoa e ela estava falando de como ela estava ficando irritada com o trânsito.
de como ela estava se irritando com o adulto e com o trânsito. E então na conversa ela me disse, porque eu fico muito irritado vindo para a igreja, e eu venho xingando o trânsito o caminho todo, então eu chego na igreja. E aí você diz, misericórdia, querido, põe suas pedras no chão, depois botar você no telão aqui, você vai escandalizar meio mundo, fica na tua. O evangelho não é sobre o que você sabe do outro, é sobre o que você faz por você. É quanto essa palavra muda você. E é disso que eu estou falando. Então assim, de verdade, querido, as pessoas não vão acreditar num Deus poderoso quando elas verem que você trocou de carro. Elas vão acreditar num Deus poderoso quando elas sabem que você era um cara raivoso, impaciente, e hoje é paciente, é calmo. Que você antes roía as unhas de ansiedade, e hoje você não faz mais isso. Uau! Esse cara foi transformado pelo Senhor. É isso. Até porque tem pessoas andando de carrão, com carnê. Existem pessoas ostentando o que elas não têm. E é incrível como existem pessoas que seguem pessoas assim. Você está aqui? A grande questão, querido, é que o evangelho, você não se torna um religioso na aparência quando você tem a sua vida transformada. E a sua vida é transformada à medida que você trata do teu coração. A Bíblia diz que eu e você devemos cuidar do coração, porque é dele que flui as fontes da vida. Amo o exemplo do pastor João Roberto, que ele diz, o meu e o seu coração são semelhantes à água de piscina. Não é, querido, se você já teve piscina em casa, ou conhece como funciona, você vai limpar a piscina hoje. Ninguém entrou, ninguém nadou, está tudo bem. Amanhã vai ter um bichinho que morreu lá dentro, uma folha que caiu, uma poeira que você vai ter que mexer na piscina. Ter piscina em Arujá é uma bênção. Você usa 3 vezes no ano. Aqueça, cubra ela, chame o pastor. Vamos, tudo está tudo bem. Você está aqui? Mas ele fala a respeito de como nosso coração precisa ser cuidado. Eu gosto do que Ana Paula Valadão diz. Ela diz todas as vezes que o meu coração, que eu percebo que eu estou ficando apegada demais a uma coisa material, eu dou. Aquilo não pode ter o meu coração. Já conhece gente que orou para ter um carro, creu, comprou e agora não anda ninguém no carro dela? Serão religiosas apenas na aparência. Sabe dar aleluia, sabe levantar a mão, sabe cantar as músicas. Mas quanto dela foi transformado? E eu digo, querido, está no coração. A gente talvez atribui o erro de Amazias, quando você olha, foi porque a Bíblia está dizendo que ele foi até o exército, ele derrotou, e ele sai de lá, de Seir, com os deuses daquele povo. E aí a gente acha que tudo aconteceu porque ele trouxe os deuses. E de fato, talvez, a Bíblia está relatando que trazer os deuses foi o estopim para o que ele viveu. Mas sabia que ninguém entra num exército inimigo e traz os deuses, se de alguma forma o coração dele já não foi sendo mudado? Assim como quem diz, nossa, adulterou, traiu. Você sabe que ninguém tropeça e cai em cima de uma mulher? Amor, não sei o que aconteceu, tropecei, a gente caiu na cama e você acredita? Não acontece assim. Você está aqui? Mas começa, oi, curtiu, interagiu, está aqui. Então você não, queridos, as pessoas dizem, nossa, fulano desviou. Você acha que desviou porque ficou sem vir no culto? Talvez quando ficou sem vir no culto é porque dentro da igreja já estava o coração distante. Você pode estar aqui e não está. Você pode estar sentado aí e estar pensando em 1001 coisas. Você pode estar sentado aí e pegando tudo o que eu estou falando e levando para um outro lado, ficando com raiva de mim.
A grande questão é que se você não tiver com o teu coração aberto, toda palavra dura vai ser um recado para você, e você vai ficar bravo com o pastor, com a igreja, e aqui ninguém me ama, e aqui nada acontece, Quando nessa igreja você é corpo, você faz parte. Sabe como o organismo chama quando algo dentro do corpo se rebela? E aí eu posso dizer, talvez, como um coração que não está alinhado? É câncer. Então não basta estar aqui dentro. É preciso estar aqui dentro e fazer o que é certo. Você está fazendo o que é certo vindo ao culto. Você só precisa estar com o coração certo no culto. Não adianta, você vai vir da tua casa, você vai... Queridos, eu estava falando esses dias, por que Jesus, quando entra no templo, ele vira a mesa, ele expulsa todo mundo e ele briga daquele jeito? Se você for entender a história e como era para ser feito, todo judeu que ia oferecer sacrifício, ele tinha que selecionar o melhor que ele fosse oferecer. Está comigo? Mas aqueles homens estavam chegando lá de qualquer jeito, de última hora, comprando suas ofertas, comprando ali os seus sacrifícios e entrando. Não existia interesse no que eles estavam fazendo. Jesus olha aquilo e diz, não, vocês estão fazendo tudo errado. A Bíblia diz que quando você for trazer uma oferta ao altar, se você tem algo contra alguém, deixa ali a tua oferta. Vai se acertar com a pessoa, depois você volta e entrega a sua oferta. Se fosse sobre dinheiro, querido, a Bíblia não está dizendo, tragam todos os bens à casa do tesouro, venha, oferte de qualquer jeito, não me importa saber. Talvez existam pessoas aí desse jeito. Não importa como você está, a sua oferta vai fazer com que gere uma colheita abundante. Queridos, a Bíblia está dizendo, ei, se arruma. Você acha mesmo que a tua fidelidade para com o Senhor, nos dízimos, nas ofertas, ser generoso, vai fazer com que Deus olhe para você e diga, uau, não precisa consertar seu coração não, esses 1.000 que você está dando, está tudo bem. Ei, é maravilhoso Deus ser tão grande como Ele é. Porque você pode ter o dinheiro que for, você não impressiona Ele. Ele não está impressionado enquanto você está fazendo por Ele. Você vai impressionar o Senhor quando o teu coração for dele. E querido, não ia ser eu que ia pregar hoje não. Mas fui eu e você está aqui, falando, a gente está falando dessa palavra. Presta atenção. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Só preste atenção no que eu vou ler. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente e não consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Estão comigo? Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus.
Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou, entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam do terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que souberam desse acontecimento. É interessante pensar nessa história, porque o apóstolo está dizendo para ela, quem foi que falou para você vender? Ninguém falou para você vender o terreno. Ninguém falou para você que depois de vendido você tinha que dar o dinheiro. E eu quis ler para você porque foi exatamente o que fizeram antes. No capítulo 4, no final está dizendo que ele vendeu e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. O casal viu aquilo e quis ganhar também. Você imagina, querido? Nós tivemos uma situação aqui na igreja esses tempos atrás, em que uma pessoa ganhou um carro. E aí eu sei que algumas pessoas foram conversar com a pessoa que doou. Porque foi uma atitude nobre, uma atitude encorajadora, pessoas se sentiram motivadas a fazer isso. Está comigo? Foi exatamente o que aconteceu lá. Você imagina então, que foi um homem, vende a terra e ele põe no pé dos apóstolos. Alguém viu e disse, nossa, olha como a galera está olhando para ele. Olha como a galera está falando dele. Olha como estão falando que ele é guiado, que ele é um homem de Deus, que ele é generoso. Amor, vamos fazer isso também? Vamos. Vamos vender? Vamos. Mas vendeu por quanto? 200. Vamos falar que foi 80. A gente fica com 120. Vamos, combinado. Chega diante do apóstolo e diz, está aqui. Querido. Então Pedro pergunta para ele, esse é todo o valor? Eles disseram, sim, todo o valor. Ninguém pediu para fazer, ninguém pediu para ser. Mas fizeram, tinham que ser inteiro. Se fizeram, tinha que ser de todo o coração. É por isso que talvez você, quando olha para a vida de pessoas e se admira do que elas estão vivendo, querido, Deus não faz acepção de pessoas, como o pastor Adriano disse. Mas para você viver o que talvez você está vendo na vida de pessoas, desde que aquilo é verdadeiro, vai te custar. E de verdade, o evangelho é custando tudo, a mim e a você. Salmos 78, 35 diz, eles lembraram que Deus era a sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor, contudo, foi só da boca para fora, mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus, não foram fiéis à sua aliança. Isaías 29, 13 diz, portanto o Senhor diz, esse povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Eu não estou falando de coisas que eu inventei, querido. E eu não estou falando de coisas que eu não preciso vigiar. Nós estamos conversando, eu não estou me colocando num pedestal, em um lugar onde eu digo, vocês mortais, precisam praticar essa palavra. Não existe isso. Todos nós aqui precisamos olhar para essa palavra e dizer, Senhor, que eu guarde o meu coração, que eu fique nesse lugar onde eu não me desvie, que eu fique nesse lugar onde eu não contamine.
Eu falei isso para eles, eu falo isso para mim. Você pode ter uma atitude de fé absurda, você pode ter coragem de largar tudo, ir lá para Santarém, lá no norte, mas se lá não cuidar do coração, lasca tudo. Você não chega diante do Senhor dizendo: Senhor, dá uma olhada no que eu fiz, eu larguei Arujá, estou em Santarém, porque a jornada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser inteira. Não significa que você não vai cair, querido, não significa que você não vai errar. É isso que você precisa entender, você vai errar. Todo erro carrega consigo a consequência. Agora entenda uma coisa, diante do Senhor existe perdão sempre. O que você não pode diante dele é não ser inteiro. Como mentir para alguém que está dentro? Não é o que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia? Deixa eu ler para vocês. Estamos caminhando para o fim já. Eu queria no início ter contado um testemunho, acabei esquecendo. Me lembre que a gente conta no final, tá? Olha o que a Bíblia conta para nós, no livro de Atos. O que os apóstolos viveram foi extraordinário, querido. A Bíblia diz que Felipe encontra com um homem que era mágico, chamado de Simão, o curtidor. Então a Bíblia diz que Felipe encontra com aquele homem tinha muito lucro, aquele homem ganhava muito dinheiro, por conta da magia, da mágica que ele fazia. Os ricos iam até ele, os ricos davam oferta, os ricos e os pobres, todos acompanhavam aquele homem. E então a Bíblia diz que Felipe vai até ele, prega Jesus para ele, e então aquele homem se converte. A Bíblia diz que aquele homem é batizado nas águas, ele evidencia a transformação de vida dele, ele está caminhando com Felipe, ele está sendo apaixonado por ele Evangelho, ele está amando, ele está tendo a vida dele mudada. Mas então a Bíblia diz que Pedro e João recebem uma carta, falando a respeito do que está acontecendo naquele lugar, e eles vão até lá. E quando Pedro e João chegam, a Bíblia diz que eles até então não tinham sido batizados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. E então Pedro e João chegam e eles começam a ensinar, impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas são cheias do Espírito, e começam a falar em outras línguas. Então Simão, que estava até agora, alinhando o seu coração e sendo transformado, quando ele vê que eles impõem as mãos, e eles começam a orar em línguas, o coração que deveria estar voltado para aquele caminho, ele vê de novo uma fonte de lucro, ele vê de novo a possibilidade de voltar a ganhar dinheiro, fazendo pelas pessoas, o que talvez ele tinha feito durante tanto tempo. Atos 8:18, diz assim: Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, ofereceu-lhes, lê ali, ofereceu-lhes, passa o 19, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. 20, Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. 21, você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Até aqui. Põe 22 para mim, por favor.
Olha como Pedro estava bravo. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Meu amigo, a gente não está falando de um homem carnal mais não, de um homem que corta a orelha não. A gente está falando de um homem cheio do Espírito, que discerne motivações e intenções. Aquele homem queria fazer o que os apóstolos estavam fazendo, só que ele queria fazer na força do braço dele. Ele disse: quanto que é para ter esse negócio aí? Eu te dou dinheiro, eu tenho. Quanto é para se mover do jeito que você está se movendo aí? E Pedro, cheio do Espírito, disse: você não entendeu. Isso que está acontecendo aqui não é dinheiro que compra. Ninguém pode comprar o dom. Você está aqui. Não é sua performance que convence Deus de que você está sendo transformado, querido. Não é o seu choro no culto que Deus olha e diz: olha como chora bonitinho. Mas é talvez o teu coração quebrantado que fez com que as lágrimas descessem. Deus olha e diz: uau. Não é isso que a Bíblia diz? É um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, não despreza. O que é isso, senão alguém que entendeu total dependência diante do Senhor? Sabia que a gente tem que tomar cuidado? Porque talvez nós estamos tão convictos de que somos filhos, isso tem nos feito ser arrogantes, ser independentes. Sabe como alguém que entendeu que é filho e não liga tanto para o pai? Você está aqui? Você entendeu alguma coisa? Você viu como Deus é bom de ministrar isso ao nosso coração numa véspera de feriado? Nós precisamos olhar para o nosso coração, querido. Assim talvez você diz: pastor, então é hipocrisia eu levantar as minhas mãos quando o ministro de louvor pede para levantar. Como eu disse a você, nós somos, a igreja local está aqui para nos aperfeiçoar. Para o próximo ano, muito provavelmente nós vamos ter uma sala para ensinar novos convertidos. Porque talvez as pessoas aceitam Jesus e elas entram aqui e elas não sabem diferenciar o que é Velho Testamento do Novo. E talvez nós entramos aqui dessa forma. Você está aqui. Então é nesse lugar que nós aprendemos, mas de verdade eu não consigo entender. Por que pessoas que têm o coração tão envolvido naquilo que Deus faz por elas, quem Deus é, elas não conseguem se render diante do Senhor, levantando suas mãos e adorando? Por que precisa vir alguém e ainda falar o que você sabe que precisa fazer? Quem é que quando está no estádio para torcer pelo time diz: ei, na hora do gol grita? Quem que faz isso? Talvez você nem é alguém tão arrojado, tão vívido, mas quando grita gol, você com a massa vai: gol! Não é assim? Será que talvez aqui a sua inteireza de coração não poderia estar convencendo alguém a ser e fazer o que você faz? Você não vê ninguém precisando dizer: grita gol quando for gol, mas todo mundo sabe que precisa celebrar. Por que na igreja, sabendo que precisa ser feito, precisa falar para você? Teu coração precisa estar envolvido no que você está fazendo, senão você é só um religioso. Você tem aparência de cristão, você tem aparência de crente. Eu digo isso a você com o maior amor do mundo, até porque eu estou dizendo para mim. Existe o jeito certo de fazer o que é certo, e é com teu coração inteiro. É tão maravilhoso que quando Caim faz o que faz com o irmão, Deus vai para ele e diz: ei, se você tivesse procedido corretamente, olha que coisa interessante, se você tivesse ajustado o teu coração, se você tivesse procedido corretamente, a tua oferta não teria sido aceita?
Uau! Então não é Deus, entenda, pelo amor de Deus, não é Deus apontando um dedo para você dizendo não existe solução para você. É Deus dizendo a você, se você arrumar o teu coração. Uau! Se você arrumar o teu coração, eu vejo algumas pessoas dizendo que Jesus condenou a entrega do dízimo no Novo Testamento, mas eu me lembrei agora de um texto que ele repreende, e ele diz, vocês estão dando o dízimo do cominho, e ele fala daquilo que as pessoas estão dando o dízimo, e ele diz, mas vocês estão negando a justiça, vocês estão negando a fidelidade. Ali Jesus não estava dizendo, parem de fazer isso para fazer isso. Jesus estava dizendo, vocês precisam arrumar o coração, continue fazendo o que é certo, mas ajuste o coração e faça o todo. Eu me lembro de conversar com pessoas e disse, pastor, eu tenho um problema, eu estou vivendo essa área da minha vida, eu não posso ceiar, né? E eu me lembro que eu conversei com a pessoa e digo, por que ao invés de você pensar em não ceiar, você não pensa em consertar? Por que é mais fácil talvez você deixar de trazer à memória o que Cristo foi capaz de fazer por você? E não entender que esse Cristo capaz faz com que você viva perdoando, amando, não sendo escravo do pecado? Por que eu e você achamos que podemos estar na igreja adorando ao Senhor e continuar transando com o namorado? Não, ninguém pegou, ninguém viu. Sejamos verdadeiros diante dele, com o coração, querido. Se tiver que se arrepender, se arrependa. Se tiver que parar, pare, mas ajuste o coração. Não é deixar de fazer, pastor, eu vou me retirar das escalas. Dependendo do que você fez, você vai ser retirado mesmo, mas para ser tratado, para ser cuidado. Eu gostei muito de um exemplo, e talvez você vai entender o porquê, que talvez quando você erra, dentro do que você faz na igreja, você é retirado um tempo para ser cuidado. Se você faz um corte na sua mão, em um dos dedos da sua mão, você por causa daquele corte, você não corta todo o dedo, e diz, agora eu não vou ter o dedo. Você talvez quando for pegar alguma coisa, você poupa o dedo doído, até que ele seja sarado, para voltar à atividade, para voltar a pegar, a ter força. Está comigo? Quando você faz algo, dependendo do que você fez, nós entendemos que você precisa de um cuidado especial, para depois voltar a fazer o que fazia. Está aqui? Até porque se você continua fazendo, sangrando, você sangra em cima de outros. E essa não é a ideia. Você está aqui? Você conseguiu receber alguma coisa? Pastor Fábio, eu acho que você hoje teria sido mais assertivo que eu. Hoje era ele, e ele chegou só agora lá. Dá um abraço aqui, ó. Ele estava a trabalho. Mas amém, querido, eu tenho muita clareza da parte do Senhor sobre falarmos o que nós falamos hoje. Eu não estou aqui para ocupar um espaço, eu estou aqui para ser boca de Deus na sua vida. Amém? Então eu creio de verdade que em um culto como esse, o Senhor está nos oportunizando a alinhar o coração. Ajusta o teu coração. Ajusta o teu coração. Faça o que é certo, do jeito certo. Tudo o que você fizer, faça como para o Senhor, e não a homens. Amém? Aleluia. Você quer orar aí no seu lugar? Não sei, talvez, né? Está tudo tão ajustado que você não tem nem o que orar. Diz, pastor, não vejo nem sobre o que orar. Mas talvez essa palavra caiu no teu coração,
Entenda, existe unção aqui para te ajudar a ser quem talvez você não está conseguindo ser. Talvez de verdade você não está conseguindo romper em algumas áreas. E querido, a igreja está para te ajudar nisso. Se você tem percebido que alguma coisa talvez tenha permeado o seu coração, não permita. Não permita que nada fique no teu coração. Se você tem algo contra alguém, peça perdão. Ou converse, desabafe, põe para fora. Mas não permita que o teu coração carregue aquilo que Deus não quer que seja carregado. Não permita que o teu coração fique ruim. Porque nada do que você fizer para o Senhor, enquanto você estiver assim, vai ser inteiro. Maridos e mulheres, não adianta você querer servir na igreja se vocês não estão resolvidos. A Bíblia diz que seu primeiro ministério é seu lar. Teu primeiro ministério é sua casa. Você acha que está fazendo bonito? Fazendo? Se as coisas não estão bem em casa, faz isso não. É melhor que você peça uma pausa do serviço e conserte. Mas o que vão pensar? Queira consertar, queira alinhar, queira ajustar. Oh meu Deus. Vamos, feche os teus olhos, faça a sua oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Nós colheremos os frutos de acolher com mansidão a Tua palavra. Não queremos ser cristãos na aparência, queremos ser cristãos de verdade. Seremos filhos obedientes, seremos filhos que andam à altura daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não te impressionamos com performance, Pai, mas um coração correto atrai o céu. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução, obrigado, Pai, pelas Tuas direções. Nós Te louvamos, porque a Tua palavra falou conosco essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, submetemos o nosso coração ao Teu senhorio. Dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor nos capacitou a ser quem deseja que sejamos. E nós queremos contigo nessas mudanças. Não queremos ser apegados a coisas, não queremos ser apegados aos bens, não queremos ser apegados, não queremos que no nosso coração não esteja nada além de Ti. Não queremos que em nosso coração não tenha nada, não existirá em nosso coração. O trono é Teu, o trono é Teu e de nada mais e de ninguém mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Doce Espírito. Doce Espírito. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.
Peça perdão, querido. Esse é o culto que Deus está te oportunizando, não sair daqui da mesma forma que você entrou. Esse é o culto que Deus está te dando oportunidade. Todos ouviram a mesma coisa. Tudo que você fizer diante de um culto desse, não vai ter ninguém. Não teve ninguém que não foi afetado ou atingido por essa palavra. Se mover nela é um ato de fé. Se mover com ela é uma atitude de coragem, de fé. Faça isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu percebo o Espírito Santo de maneira tão suave, ministrando aos corações. Eu percebo o Espírito. Pare de oferecer resistências a Ele. Pare de querer colocar diante do Senhor razões. Pare de querer colocar diante dele justificativas. Pare de querer dizer para o Senhor, mas Senhor, eu estou assim por causa disso, daquilo. Ei, para! Chega, isso está te aprisionando. Isso está te colocando nesse lugar onde você não está sendo aprovado pelo Senhor. Queira ser aprovado por Ele, não por homens. Queira ser aprovado pelo Senhor e não pelos homens. Porque quando você for aprovado por Ele, você tem a aprovação dos homens. Ter a aprovação dos homens e não ter a de Deus, querido, é exatamente isso que Ele não deseja de nós. Ambracande querenia o proio sobre quereria pramburos. Sobra sobre quereria pramburos. Espírito Santo de Deus. Eu sei, Ele está se movendo, querido. Ele está se movendo, Ele está se movendo. Ele está se movendo. Tudo que você precisa fazer é alinhar o seu coração. É ajustar o teu coração. Essa noite existe unção para te ajudar nisso. Não é na tua força, é Ele querendo provar, te fazendo provar dessa palavra. É Ele querendo manifestar o poder da palavra dEle. Obrigado, Pai. 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 Move-se em nosso meio. Move-se em nosso meio. De maneira doce, mas tão plena. Chapramacandre que ele ia pra brobosso. Cheprebacambro. Oia cantre que nem a moia sopra que prepoloro pronto Ouça o Senhor dizendo a você essa noite: se procederes corretamente, porventura não serás aceito. Ajuste o teu coração e prove da aprovação do Senhor. Mude o ambiente da tua casa, porque você está mudando o teu coração aqui. Mude o ambiente da tua empresa, porque você está mudando o teu coração aqui. O coração errado trava as coisas na família. O coração errado trava as coisas na empresa. Travam as coisas onde quer que você esteja, porque é quem você é onde você está. Você não pode impedir o fluir de Deus, e o teu coração não estando inteiro, faz com que o fluir dele seja impedido.
engrandecemos o teu nome. Diabo, você não tem poder, você não tem domínio, não tem direito algum na vida dos filhos de Deus. E onde quer que você tenha encontrado uma brecha, Espírito Santo nos mostre, Espírito Santo nos revele, Espírito Santo ministre ao nosso coração. Não daremos lugar ao diabo, não voltaremos novamente a jugo de escravidão. Fomos livres, somos libertos. Você pode ficar de pé? Neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, pode continuar no seu lugar orando, feche seus olhos. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar com você. Existe alguém? Você entrou neste lugar e nunca entregou a sua vida a Jesus? Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente? Mais alguém? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém? Não saia daqui essa noite. Não saia daqui essa noite sem ter a sua vida transformada por quem é capaz de transformá-la. Existe alguém? Talvez você já fez essa oração, você já entregou a sua vida a Jesus, mas por decisões erradas e talvez porque você não cuidou do coração, você se afastou dos caminhos do Senhor. E você deseja essa noite devolver o controle da sua vida a Ele. Se você deseja, levanta a sua mão. Existe alguém que estava afastado e deseja se reconciliar com o Senhor novamente? Existe alguém? Levanta a sua mão direita bem alto. Todos salvos, todos alinhados. Existe alguém que deseja ser cheio do Espírito e orar em outras línguas? Nós não compramos por esse dom. Foi Ele quem nos deu. Nós iremos impor as mãos sobre você e eu creio que você vai ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas. Existe alguém? Vem aqui na frente. Se você precisa de oração para cura, está com alguma dor ou enfermidade, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você também.